Muitos de nós não entendem, não compreendem como Deus trabalha. Deus, ele não é egoísta. Deus não é egoísta. Deus, ele não age em prol de um só. Todas as vezes que ele age para livrar, para libertar, enfim, ele age de uma forma ampla. São várias pessoas ao mesmo tempo, são várias coisas ao mesmo tempo. Deus, muitas das vezes, ele quer que nós só venhamos a fazer oração. Muitas das vezes a gente não encontra solução para os nossos problemas, não encontra solução em meio ao caos, ao desespero, porque a gente não sabe orar. Às vezes a gente não sabe, não tem esse discernimento que Deus, quando ele trabalha em grupo, ele trabalha para o grupo, ele trabalha em conjunto, ele trabalha para vários ao mesmo tempo. Deus, ele costuma ser, como que o povo fala, aquele ditado, matar um não sei o que numa cajadada só. Eu não lembro direito, mas Deus, ele é assim, Deus, ele faz tudo de uma vez. Com uma arma, ele já age em várias coisas ao mesmo tempo. Eu compartilhei um vídeo aí de quando Deus me usou. Eu posso confessar que na minha vida inteira, eu nunca havia tido uma experiência tão intensa, tão única, como desse vídeo aí de outubro de 2022. Eu já havia passado por muitas experiências sobrenaturais, muitas coisas na pandemia. Antes de começar a pandemia, foi através de sonho. E depois, na pandemia, eu passei por muitas coisas, onde realmente Deus, ele me livrou, e aquilo que eu tanto pedia, o Senhor, ele meio que ouvia, atendia, me mostrava. Me dava discernimento, era revelação, era mostrando mesmo ali, era me colocando no lugar, era colocando na frente, enfim. E por que Deus mostra muitas vezes as coisas pra nós? Não é pra gente guardar pra gente. Não é pra guardar. Ele mostra pra gente passar adiante. Pra que nós realmente venhamos a passar adiante. E por quê? Porque isso vai trazer um socorro na vida de muitos, ou em muitas outras situações. E se a gente não tiver o discernimento, o entendimento que a gente tem que colocar a nossa voz, abrir a nossa boca e ser servo mesmo de Deus, ser serva de Deus, é nulo, as coisas meio que não tem sentido, entende? Porque cada um de nós tem um jeito, tem uma personalidade, cada um de nós tem a sua genética, enfim. E Deus, ele escolhe as coisas para nós, os nossos dons, o que ele vai fazer, o que ele vai nos dar, até mesmo antes de sermos formados no ventre de nossas mães. Então, assim, nesse vídeo, começo amaldiçoando as obras do diabo. Amaldiçoando tudo aquilo que foi tramado, que Deus já tinha me mostrado na pandemia inteira, tudo que eu já havia trabalhado. Só quem vai saber o que eu fiz na pandemia é Deus e o Elon Musk, alguém assim. Mas enfim, e os anjos, né, e o inimigo de nossas almas. E aí eu comecei, e eu vi que quando eu postei o vídeo mesmo, no dia, ele tá lá embaixo no canal do YouTube, e teve uma pessoa que comentou. Ela fez um comentário falando, que como pode amaldiçoar, não sei o que, não sei o que. Gente, o Senhor Jesus Cristo, ele fala que nós faríamos obras iguais ou maiores ainda que ele fez enquanto esteve aqui. E se nós enxergarmos tudo que Deus quer de nós, o nosso chamado, o dom que ele colocou, que eu repito, eu sempre falo, dons,
eles continuam e permanecem em nós, mesmo nós não estando frequentando ali uma casa de oração, uma placa de igreja, um ministério, entende? Mesmo que nós venhamos a pecar, mesmo sei o quê. Aquele que ama a Deus, teme a Deus, ele realmente sabe. Ele sabe que se a gente não colocar em prática e não fizer o que Deus manda, o que Deus incomoda e a forma que Ele manda, a gente vai estar tirando alguma bênção de alguém, alguma solução de alguém, algo que poderia trazer um livramento para muitas pessoas. E, enfim, o dia que, como eu já falei, né, na pandemia inteira, muitas coisas aconteceram. Depois, logo em seguida, minha mãe ficou doente, aconteceu um monte de coisa. E no momento que eu fiz, eu vinha há anos já numa comunhão muito grande com Deus, numa santidade muito grande. E uma intimidade muito grande com meu Pai Eterno, com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que eu digo que eu conheço a Deus não de ouvir falar, não somente de ler a Bíblia. A minha relação com Deus não é somente da Bíblia, é a intimidade. Eu conheço Ele de verdade, você tá entendendo? É na prática mesmo. É de fato e verdade. E quando tudo acontecendo, aí eu lembro que eu fui voltar e algo também ali já foi óbvio. E tudo que Deus já vinha mostrando, que eu já sabia, e não sei o que, desde a pandemia, não sei o que, nananã. Tantas revelações que eu recebi, tantas coisas, né? Deus me permitiu. Não é que eu saio por aí amaldiçoando todo mundo. Deus me permitiu que eu amaldiçoasse as obras do inimigo. As obras, as estratégias, o que estava sendo feito, as armas que o inimigo estava usando de pessoas, as armas que pessoas usadas pelo inimigo de nossas almas estava usando para realmente fazer o que eles estão fazendo hoje, o que eles já conseguiram e tal. Quando eu abri minha boca para amaldiçoar o fruto, por quê? Porque quem é da direita sabe a realidade de muitas coisas. Quem geralmente só assiste televisão tá sempre sendo enganado. Porque a televisão todo mundo já sabe. Então, assim, são muitas e muitas verdades, revelações que às vezes a gente conversando, falando pra alguém, as pessoas não acreditam, duvidam de nós e, né, enfim. Então, assim, tem coisas que não vale nem a pena a gente mais entrar em conflito e tentar convencer as pessoas. Aqui no Face eu sempre compartilho coisas, vocês podem ver. Aqui eu acho que o pessoal do meu Face me conhece muito melhor do que qualquer outra, enfim, pessoa de próximo, de perto. E eu não encaro redes sociais somente como uma rede social que eu vou postar foto, vou fazer um videozinho e vou querer curtidinha, e vou querer comentáriozinho, coraçãozinho, não sei o que. Não. A curtida hoje em dia é pra que venha assim, em qualquer rede social, até no canal no YouTube. Ninguém ganha pela... Bom, Facebook, Instagram talvez ganhe. Mas assim, o que eles entendem quando as pessoas curtem? Que é pra liberar o vídeo, pelo menos assim no canal, no YouTube é assim que funciona. E eu não sou esse tipo de pessoa, entende? Que eu fico fazendo um monte de coisinha, postando em rede social pra me sentir amada na rede social, ou pra querer que me vejam pra ganhar curtida, pra coraçãozinho, não sei o que, não sei o que. Isso vai de cada um, se sentir, quiser. Mas é o conteúdo, é o que eu tô passando, é o que eu tô compartilhando. Às vezes a gente olha minha rede social e fala, nossa, tem um monte de coisa, tudo misturado. É proteção animal com igreja, com Bíblia, com política. É assim mesmo. O mundo é assim. A gente não vive só de uma coisa. A gente não vive só de uma coisa. A gente não vive só de uma coisa. A gente vive de tudo ao mesmo tempo mesmo. É tudo junto mesmo. E Deus, quando ele faz tudo de uma vez mesmo. Ele age junto mesmo. Ele faz... É assim. Entende? E... Voltando, quando eu abri o vídeo, eu já abri o vídeo amaldiçoando as coisas erradas
as coisas que estavam acontecendo, para que as pessoas, para que tudo isso que eles estavam fazendo para prejudicar de uma certa forma todos nós aqui não prosperasse. Entende? Que não prosperasse as obras do maligno, as armas do maligno, as estratégias do maligno não prosperasse. Então, quando eu abri minha boca para amaldiçoar, foi amaldiçoando os trabalhos do inimigo, as obras erradas do inferno, através de pessoas que governam a nossa nação. Por quê? Para você entender melhor, para que todos venham a compreender, quando eu lembro do comentário que deixaram lá, reclamando porque eu tava amaldiçoando, imagina, uma mulher de Deus amaldiçoando, não sei o que, amaldiçoando, gente. Em Mateus, capítulo 21, versículo 18, a figueira seca, o título, diz o seguinte: e, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Olha isso aqui. A figueira, ela não dava fruto. Não dava fruto aqui. Não dava fruto. Tá aqui, ó. Avistando a figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. Então, o que ela estava fazendo lá? Ela estava sendo inútil. Entende? E o exemplo é: se o Senhor Jesus mandou que a figueira secasse, porque não nascia fruto dela, não tá dando frutos bons, por que nós não podemos? Muitas das vezes a gente fica se descabelando, a gente fica orando de forma... fica horas e horas em oração, e às vezes não precisa de uma oração tão grande, tão ampla, tão horas e horas, entende? Você sabendo exatamente como você deve falar, como você deve pedir, o que você deve, ali naquele momento, determinar, profetizar, repreender, é uma oração de minutos. E Deus vai e age, entende? As coisas de Deus, a oração não precisa de tantas coisas, não precisa de tantos espetáculos. É ser objetivo, é você já ter tido a revelação do que há, como tem que ser. Deus já dá as armas, Deus mostra os caminhos, Ele mostra os detalhes. E isso é a gente abrir a nossa boca e falar. E aqui o Senhor amaldiçoou a figueira para ela se secar imediatamente. Ela se secou imediatamente. Nunca mais nasça fruto de ti. Se a gente tá em meio a tanta coisa que vem acontecendo, a gente tá vendo, tá tudo muito na cara. Para quem tem o discernimento espiritual, principalmente, tá tudo muito óbvio. O que a gente vai fazer? A Bíblia não fala que se um cai, o outro ajuda a levantar? Não tá falando só de um casamento, que um ajuda quando o outro cai financeiramente, não sei o quê. O povo sempre leva pra esse lado. É espiritualmente também. Você tá entendendo? Eu acho que eu digo que mais ainda espiritualmente. Porque se a pessoa orar pela outra, ela vai estar levantando a outra. E se ela vê que a pessoa tá passando por algo, não está enxergando, e ela sabe, ela está enxergando, ela vai orar pela causa certa. Ela vai ser bem objetiva. Então, quando um cai, o outro ajuda a levantar. Então, se você tá vendo que pessoas usadas pelo inimigo estão se levantando, usando de estratégias e conseguindo de uma certa forma o que eles querem, se Deus já te mostrou tudo, você não vai orar para repreender, para tudo aquilo ser amaldiçoado, que não prospere, que os projetos de Satanás, que todos os projetos do inimigo em cima do nosso país inteiro
da nossa nação seja todos falidos, frustrados, desfeitos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. A gente pode desfazer as obras do inimigo em nome do Senhor Jesus. A gente pode sim amaldiçoar as obras do diabo em nome de Jesus. A gente pode sim, tá entendendo? Que até os discípulos ficaram maravilhados e perguntaram ao Senhor como secou imediatamente a figueira. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes. Como você vai duvidar que o Deus do impossível, ele é capaz de fazer absolutamente tudo? E a palavra de Deus fala que aquele que busca ele não rejeita. E se Deus já deu todas as estratégias, Deus já deu... Gente, é tão maravilhoso as coisas, é maravilhoso demais as coisas de Deus. Deus, ele faz tudo ao mesmo tempo, é revelação, é louvor, é adoração, é palavra, é profecia. E quando, às vezes, quando as pessoas, cada um tem um dom, e elas se reúnem, cada um com um dom, é um mover tão grande, sabe? E às vezes acontece de uma pessoa só ter mais de um dom. E não tem o dom de línguas. Existem pessoas que falam em mistério e existem outras que elas traduzem o mistério. A própria pessoa que está falando não, mas a outra consegue. Entende? E muitas das vezes uma só pessoa tem mais que um dom. Entende? É mais de um. E por que a gente não vai orar? Por que a gente não vai repreender? Se Deus já falou que o Senhor Jesus já ensinou a gente a repreender as obras do inimigo. O Senhor Jesus já ensinou a gente a repreender os demônios. Ele já mandou, ele ensinou tudo para nós. Como que a gente não vai acreditar no Deus Todo-Poderoso, que é o nosso Criador, o nosso Senhor, o Pai Eterno, que fez os céus e a terra e tudo que há? Como que a gente não vai acreditar? Óbvio que a gente vai ter fé sim. A minha intimidade com Deus é muito grande, a minha verdade com Deus é muito grande, entende? Eu conheço a Deus de como Ele andar, eu conheço Deus, eu conheço o Senhor Jesus, de fato e verdade. Não é só porque eu leio a Bíblia, não é só... Não, tá entendendo? E aqui Ele tá ensinando, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Por que a gente não vai orar que nem o que está acontecendo em Rio Grande do Sul? Por que a gente não determina e profetiza que não haverá mais chuvas naquela região? Profetiza enquanto não secar aquelas águas, enquanto não baixar aquelas águas, que não haverá tempestade, não haverá chuvas, não haverá frio. Que todas as pessoas e animais serão resgatados, os que estão em vida serão resgatados. Em nome do Senhor, todos eles serão retirados de lá. Todos os donativos, todas as doações, tudo que Deus está preparando e tocando no coração de pessoas para chegar até eles, que cheguem no nome do Senhor Jesus e absolutamente nada atrapalhe, que todas as obras do inimigo que ficam tentando travar para que tudo isso chegue a eles, para que a região seja renovada, seja transformada, salva, para que as pessoas e animais sejam salvos, todas as estratégias do maligno, através de pessoas, governantes, sejam frustradas, falidas, queimadas, amaldiçoadas, não terão poder. Não terão poder. Em nome do Senhor Jesus. Se a gente pode fazer isso, se a gente pode falar isso, por que a gente não fala? Se o próprio Senhor Jesus Cristo, tem gente que fala que ama o Senhor, que acredita em Deus, que acredita no Senhor Jesus, mas não faz essas coisas. Meu Deus! Nós somos pecadores, somos falhos, mas é tão difícil entender isso. Ergue-te, se disser a este monte, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Você vai ficar pedindo coisa só para você? Bom, cada um.
eu não consigo. Quando eu pego uma causa, quando Deus coloca as coisas diante dos meus olhos, eu realmente, quando eu sei que eu estou preparada para estar orando por outras pessoas, usando do discernimento que Deus me deu, de tudo que Deus já me revelou, de tudo que Deus já me mostrou, você acha que eu vou orar só por mim? Senhor, me dá uma casa, Senhor, me dá um anel, Senhor, me dá um carro, Senhor, eu não consigo. Eu não consigo diante de tantas provas, de tantas coisas diante dos meus olhos. Eu não consigo abrir a minha boca e orar somente por mim. Eu passei a pandemia orando pelo mundo inteiro. Eu orava, glória a Deus que me dava força, que eu estava tão preparada, tão santificada, eu estava tão cheia do Espírito Santo, sabe, do amor de Deus, e Deus me mostrou tanta coisa, eu tive tantas experiências, e foi uma guerra espiritual, onde Deus me livrava e Deus me fortalecia o tempo todo. Eu orava pelo mundo inteiro, eu orava pela terra, pelo ar, pela atmosfera, eu orava por absolutamente tudo e todos, sabe, eu não me arrependo disso. Eu não me arrependo. Eu sei que quanto mais a gente faz isso, mais o inimigo nos persegue. Mais o inimigo nos persegue, sabe? Mas eu sei o que Deus quer de mim. E eu deixo aqui essa dica. Eu deixo essa dica. Tá acontecendo tudo em Rio Grande do Sul. Espalhe mesmo. Entra lá, adiciona, siga Instagram, canal de pessoas de lá onde tem mostrado realmente a verdade, o que tem acontecido. Mostra, espalha bastante. E peça oração e ore por todos. E determine, profetize. Já tiveram momentos de Deus virar para mim, não foi só uma vez. O Senhor falar para tua... profetiza, Rosenilda. O Senhor já chegou a me mandar profetizar bênçãos para mim. Já me mandou profetizar. Sim, às vezes você olha, a pessoa fala, tá profetizando, tá achando que é Deus. É Deus que manda. É Deus que manda. E esse dia que eu comecei, eu tava, meu Deus, Deus sabe como eu tava. E Deus, ele me tomava e tinha momento que eu tentava parar, ler a Bíblia e não conseguia. O Senhor começava, ora Deus tomava minha boca. Momento Deus tomava minha boca. Momento Deus me falava para repetir. Momento era eu mesma. Momento, gente, é tremendo. As coisas de Deus não são assim tão comuns, as coisas de Deus não são especiais mesmo, sabe? É tudo de uma vez mesmo, sabe? Nesse vídeo, eu tava tão cheia do Espírito Santo, Deus ele me encheu tanto, que eu passei horas, depois que eu parei o vídeo, eu ainda tava cheia do Espírito Santo e o Senhor ainda falou comigo de novo, sabe? A gente tem que realmente entender que nós precisamos enxergar as coisas de Deus como uma coisa mútua, uma coisa para todos, uma coisa que Deus é para todos, não é só para um, entende? Não é só para nós. Deus ele não é egoísta, ele não é egoísta e ele usa sim os seus da forma que ele quer, da maneira que ele quer, a hora que ele quer, no minuto que ele quer, como ele quer. Tá claro naquele vídeo. Eu querendo falar, querendo ler a Bíblia, ele não queria que eu continuasse. Ele queria naquele momento que eu ouvisse o que ele estava me mandando falar e que eu desse o lugar aonde ele, por momentos, tomava a minha boca. Momentos era eu recorrendo a ele. Tá entendendo? Aí tem gente que vai falar, nossa, ela tava endemoniada, tava possessa. Ali era cuidado. Cuidado com os julgamentos também. Peça a Deus sabedoria. Cuidado com julgamentos. Cuidado contra quem você se levanta. Às vezes, como a gente conhece a Deus de fato e verdade. E a gente sabe da nossa intimidade com Deus. A gente sabe do amor que Deus tem por nós. A gente sabe do nosso coração. A gente sabe da nossa vida com Ele. A gente sabe do nosso caminhar com Ele. E quando a gente fala, olha, toma cuidado. Às vezes Deus usa a gente pra falar alguma coisa e fala, a pessoa fica desfazendo, rindo, menosprezando, tirando sarro, falando que a gente é doida, que a gente é louca, que a gente é endemoniada, que não sei o que lá. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai provar. E Deus pede conta. Deus, ele pede conta.
Ele vai tomar satisfação. Você tá entendendo? Quando se levanta contra aqueles que são do Senhor, aquele momento de pessoas que foram usadas por Deus e foram afrontadas, quando a gente pede misericórdia, quando às vezes a gente fala pra pessoa que Deus tenha misericórdia de ti, que Deus tenha misericórdia de você. Eu acabei de almoçar, nem escovei os dentes, eu senti de vir aqui. A gente pede misericórdia na cara da pessoa. E a pessoa ainda dá risada de deboche, ela tira sarro, ela faz. Ela age de forma tão demoníaca, eu posso dizer assim. E a única coisa que a gente sente pena é dó. Porque mais cedo ou mais tarde a gente conhece o Deus poderoso que nós temos. Eu não tô falando poderoso porque eu acho bonita a palavra poderosa. Eu tô falando poderoso porque realmente ele é poderosíssimo. Ele é muito poderoso. Ele é muito grande. A mão de Deus é muito grande. E quando Deus resolve pesar a mão, a gente realmente sente. Hoje eu sei. Hoje eu tomo muito cuidado. De repente, quando eu peço vingança de alguma coisa, de alguém, eu tenho que tomar muito cuidado para eu não ser muito intensa nisso, para eu não falar de forma que eu sei que pode destruir realmente. Eu sei que Deus, ele é amigo de verdade. Ele é amigo verdadeiro, ele é pai verdadeiro. Ele é Deus, gente. Ele não admite que falem dos dele. Ele não admite que tirem sarro, que atrapalhem a vida deles, o chamado deles com Deus. Ele não admite. E aqueles que obtêm sucesso, às vezes quando conseguem, não se preocupe, porque mais cedo ou mais tarde Deus vai pesar a mão. E infelizmente muitos não têm nem a oportunidade de se consertarem e viverem uma vida nova. Eles se consertam, se voltam para Deus e Deus recolhe, porque Deus sabe que a pessoa pode vir a fazer novamente. E é isso. Eu deixo aqui essa dica. Não saio amaldiçoando pessoas por aí. Eu já sei o Deus que eu sirvo, eu sei o Deus que eu sirvo, e tudo que hoje envolve Deus, eu tenho muito cuidado. Eu tenho muito cuidado. E é isso. Se você tá passando alguma coisa na sua vida e você vê que tem coisas que a gente consegue com isso. Tem coisas que realmente é Deus que vai fazer. É Deus que precisa, porque tem o tempo certo. Por algum propósito, algum motivo, alguma coisa. Ele sabe a hora certa, o tempo certo, o dia certo. Ele vai agir. Ele vai fazer. Pode os céus e a terra passar, mas as minhas palavras não passarão, o Senhor diz. E é isso, que Deus nos abençoe, que possamos orar por todos, não somente por nós. Orem por mim. Deus abençoe.